Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Business Coffee, né, Abranches? Estamos aqui, eu e você. Você e eu. Carlos Abranches e Cláudio Rosa, falando a respeito de assuntos importantes que nos levam à realidade que a gente está vivendo, que não está nada fácil. Abranches. Outro dia, eu aqui diante da rede social, diante do trabalho, fiquei olhando e eu senti recentemente num dia, o dia estava, Cláudio, particularmente, não sei se você sentiu isso também, ou vem sentindo ao longo dos dias, o dia específico, que eu não vou dizer terça, quarta ou quinta, porque né, nós estamos aqui, um dia especialmente em que o ser humano exerceu com muita profundidade e competência a maldade. Com certeza. Tiroteio lá na Ucrânia, destruição de famílias, violência total, diária. A gente está percebendo e as crises, as calamidades do meio ambiente, tudo isso convivendo ao mesmo tempo. Olha o risco que isso traz para a saúde dos nossos negócios. Estamos falando de business, gente. Estamos falando do nosso business particular, que é a nossa saúde emocional. E Abranches, a gente tem visto também, assim, até falando nessas coisas que acontecem, até o efeito climático mesmo, você vê que a união das pessoas é importantíssimo, né? E você contar com pessoas boas em momentos até ruins, pode tirar um pouco dessa sensação que a gente tem, até que você acabou de falar aí. E eu mesmo, às vezes pensando nisso, a gente pensa o que a gente pode fazer para ajudar, né? Enquanto empresário, enquanto pai. Agora, Cláudio, antes de você ajudar, é preciso, como todo médico faz, quando um paciente o procura com algum incômodo, é preciso fazer um diagnóstico. Sim. Eu preciso saber qual é o mal que me habita. Eu preciso saber o que eu tenho no meu corpo para tomar o remédio certo. Exatamente. E isso acontece também nas questões da alma, nas questões da intimidade pessoal. Eu posso não estar... Eu posso ter dinheiro no banco, eu posso ter dinheiro na conta, eu posso ter saúde física, mas não estar bem comigo mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Qual o diagnóstico? Tem gente... eu tenho pacientes na clínica que não estão dormindo bem. Coloca a cabeça no travesseiro, não conseguem desligar. Aí você vai percebendo que os sintomas do estresse, da ansiedade, prejudicam profundamente a qualidade do descanso, do repouso. A pessoa dorme mal, acorda irritada, fica sonolenta ao longo do dia, e isso traz sintomas de incômodo existencial. E você sabe, Abranches, que isso que você falou aí, até levando pro empresarial, muitas empresas pedem para a gente fazer um diagnóstico. O que está acontecendo com a minha empresa? Por que minha empresa não está atingindo lucro? Qual que é a estratégia que eu estou direcionando mal? E muitas vezes a gente acaba desembocando o que? Nas pessoas. O que você está investindo nas pessoas? O que você está dando para essas pessoas para elas chegar no seu ambiente de trabalho e querer trabalhar? Entendeu? Isso vem ao encontro disso que você está falando. Entendeu? Isso é muito importante. Quando você foca nas pessoas, você vê que a empresa ela flui de uma certa forma que as pessoas mesmo já dão a solução para aquele tipo de problema que o empresário está te procurando para solucionar. Isso é muito engraçado. Você fala, não, peraí, essa resposta ele tem dentro de casa. Só que ele mesmo não vê isso. Precisa de alguém de fora para falar para ele. Você vê a brutalidade da contradição? Se você pensar que uma empresa hoje em dia não consegue trabalhar sem trazer tecnologia para dentro dos seus processos, ela precisa implantar digitalização, precisa implantar informatização, fazer os sistemas conversarem, para ela ganhar tempo e melhorar a qualidade da comunicação com o cliente. Mas ela precisa também trabalhar as ferramentas para isso. Exato. Então, se eu trabalho as ferramentas, se eu trabalho os processos, mas não trabalho o ser humano, que conduz isso por trás, de que adianta? Outro dia um veio e falou assim, olha, eu estou sabendo que você está fazendo um trabalho excelente numa empresa que está cuidando da parte da comunicação, tudo. Eu quero isso para mim. Vamos conversar? Eu falei, vamos conversar. Quando chegou na parte dos valores... Ele falou, não, de jeito nenhum, não, isso aí eu não consigo investir. Quer dizer, ele próprio
já dava um passo para trás. Ou seja, não tem jeito, eu preciso me comprometer com a qualidade da minha relação com o outro. Eu preciso. No mundo imediatista em que a gente vive, o mundo da rapidez para tudo, não tem jeito. O ser humano precisa de um tempo para assimilar novos modelos de comunicação. Tem empresas fechando contrato por causa de colaboradores despreparados, que não sabem escrever mais, que tentam colocar num e-mail ou num contato interno com o cliente uma linguagem que é de rede social, não funciona na linguagem comercial. Olha, Abranches, eu vejo muito isso em apresentações. As pessoas deixam de escrever e ficam muito no digital e acabam abreviando muitas coisas. Sim. Entendeu? E Comigo, CMG. Mensagem, MSG. Oh, exato. vamos lá, isso serve para um bate-papo meu com você, ali pelo WhatsApp. Mas e na hora de um contato comercial? Eu preciso respeitar as regras formais da língua portuguesa minimamente para fazer uma comunicação de qualidade. É isso que a gente trabalha. E muita gente está recuando nessa hora porque acha que não precisa gastar tanto. E outra, nem é tanto assim, poxa. Abranches, eu vejo muito, até bastante da sua área, né, que é também a parte mental, que as pessoas têm um certo desequilíbrio às vezes, sabe? Quando eu estou debatendo com você ideias, não quer dizer que eu discorde de você. Eu só tenho, às vezes, uma opinião contrária da que você tenha. Mas eu não sou seu inimigo. E as pessoas, às vezes, não têm uma certa inteligência emocional para lidar com isso. Com o embate. E eu acho muito saudável isso aí para você, na verdade, pensar naquilo que você está propondo. Será que é o mais correto? Uhum. Entendeu? Porque se você não tiver esse tipo de cheque, você não evolui. Uhum. E é muito estranho isso aí. Você vê exatamente isso. É uma briga de egos, impor o que eu acho certo, não o que o grupo acha certo. E isso faz total diferença quando você está dentro de uma empresa e precisa tomar decisões. Você sabe que agora você entrou na seara da filosofia, né? Que é uma seara que eu gosto, né? Sabe por quê? O que o Cláudio acabou de falar? Nós estamos vivendo uma era muitíssimo perigosa das polarizações, motivadas por diferenças ideológicas, ditatoriais, que tentam impor uma forma de pensar, de sentir, de valores, em detrimento de uma outra. Por que eu falei de filosofia? Porque isso aí remete lá no período do maniqueísmo, que era o quê? O lado de cá é o lado do bem, e para existir o lado do bem, precisa existir o lado do mal. Se você pensa diferente de mim, hoje em dia é assim, se você pensa diferente de mim, você está no inferno do lado do mal. Porque eu estou com a razão. E eu vou te excluir do processo. O que o Cláudio está propondo aqui, gente, é muito sério. É a gente incluir o direito ao contraditório, que é o termo que se usa aí. Ou seja, eu tenho direito de expor a minha opinião, por mais que ela seja diferente da sua. E tá tudo bem, né, Abranches? De maneira adequada, respeitosa. E você tem o dever de me escutar. Você tem a obrigação de ser educado e me ouvir, ainda que não concorde comigo. Porque vai chegar a sua hora em que eu vou exercer o dever de te ouvir para saber quais são os seus fundamentos, quais são os seus princípios que fazem você pensar desse jeito. E somando as forças, quem sabe a razão não está nem em mim, nem em você, mas num terceiro ponto, que é o ponto da concórdia, o ponto da aproximação, o ponto da convivência razoável, da paciência, da tolerância, que são valores nobres da convivência humana. E você sabe, Abranches, que muita gente, às vezes, deixa de se posicionar justamente sabendo com quem está lidando, entendeu? Uhum. Ela não pode expor a opinião, porque sabe que do outro lado não vai ter uma certa compreensão naquilo que ele está propondo ou falando. E isso é muito ruim, porque a pessoa já vai acuada numa reunião, ou vai acuada por uma conversa. As pessoas estão meio impacientes com o direito do outro de pensar diferente, né? Exato. Não querem ouvir. Então não. A pessoa já se sente acuada. Se ela está num meio em que a maioria pensa diferente dela, ela já não quer dar muita opinião. A gente se prejudica muito agindo dessa forma. No contexto corporativo, isso é muito grave, em que um é o dono da verdade. Exato. Não é assim. A gente tem que ter a capacidade de se fazer entender. Essa é uma das regras da boa comunicação. Na comunicação, a responsabilidade de quem está se comunicando. Se eu estou me fazendo entender, ótimo, mesmo que você não concorde comigo. Isso aí é um segundo nível.
Mas se você não me entendeu, eu tenho a obrigação de repetir o que eu estou falando. Exato. De outra maneira, para que você me compreenda. E assim a gente vai chegando no meio termo. Para melhorar um ponto que hoje é, eu diria assim, um sintoma de problema coletivo. Que afeta as grandes corporações, sobretudo. Que é a falta de percepção, rapaz. As pessoas não estão tendo percepção de si mesmas e isso abala profundamente a percepção dos outros. Ó, Bruno, sabe que você falando nisso, eu fico às vezes até preocupado, porque até para contratar hoje a gente está tendo uma certa dificuldade e a gente vendo aí as pessoas que estão, até você que é pai e mãe, tome cuidado como você direciona os seus filhos, porque no futuro isso vai ser primordial para ele numa entrevista. Às vezes você acoa tanto seu filho que no momento que ele tiver que, a gente fala, né, voar sozinho, ele não vai conseguir. O que você sugere, então, para melhorar esse contexto? Olha, preparar o filho melhor? Tem que preparar, tem que ouvir Treinar. mais, tem que... Se ele não consegue, talvez, direcionar o filho, entendeu? Talvez procure pessoas que possam dar esse auxílio para eles, entendeu? Porque hoje a gente sabe, até na área que você atua muito bem, o Abranches, às vezes você direcionar de forma correta o seu filho e até a forma como você vai se comunicar com ele faz total diferença. Que é assim, às vezes você fala, né, bate e assopra, né? E isso é fundamental, porque eu acho que você tem que mostrar sim o que está errado para o seu filho, entendeu? Mas de uma forma consciente, porque às vezes a gente erra muito, entendeu? Tentando acertar e da forma mais errada possível. Se tem uma coisa que cresceu muito hoje na empresa, é o setor de entrevistas de recrutamento e seleção. Exato. Exatamente para ver se o candidato sabe conversar, sabe articular uma ideia. E se ele treina com pai e com mãe dentro de casa, ele já chega lá. Mas, o Abranches, né? isso é muito engraçado. A gente vê aqui que os jovens de hoje, eles têm uma certa dificuldade. A gente, na área de tecnologia, para quem está vendo aí a gente, vai entender isso aí. Contar uma história para você. Porque a gente, para construir um sistema, hoje a gente fala muito em história. Conta a história do que você quer hoje, que é um requisito. As crianças estão sendo muito superficiais e não estão conseguindo criar essa história. E criam histórias que não têm, às vezes, conexões. Entendeu? E por que isso aí? Às vezes eu fico analisando por que disso aí. Você já foi ver lá o short do YouTube, você vê lá os stories do Instagram. É assim, ó. É coisa rápida. E eles não têm paciência mais para algo longo. Não tem. Entendeu? Igual a gente antigamente assistia muita novela, né? Esperava do outro dia para ver outro capítulo. Hoje eles não têm paciência para isso. Entendeu? E isso... E qual a sugestão que você dá para que isso não tenha tanto impacto na qualidade profissional, do futuro profissional do jovem hoje que tá ali, ó, só passando o dedinho, e isso afeta a qualidade das relações, a declaração do seu afeto, o aprofundamento de um relacionamento afetivo. Olha, como é que fica? Abranches, eu aconselho pegar esse aparelhinho aqui, nos momentos em conjunto com a família, pega e deixa do lado. Todo mundo ali. Ó, agora na hora da janta a gente não vai fazer isso aqui e depois a gente vai jogar um jogo de tabuleiro. Isso funciona muito, porque você tem aquele momento em família e você tem o momento da conexão em família. Entendeu? Que até hoje mesmo você vê que esse tipo de situação não existe mais. Porque as pessoas estão na janta ali no celular. Após a janta estão no celular, ao invés de mudar um pouco isso. E é isso que conectava as pessoas antigamente. Entendeu? E é isso que você vai ensinar o seu filho a ter um pouco mais de foco também. Entendeu? Igual, você pega lá um jogo de xadrez, que é excelente para quem tem problema de atenção. Joga um xadrez com seu filho. É excelente esse jogo. Entendeu? E existem vários outros tipos de jogos de tabuleiro que você prende a atenção da criança e ela aprende a focar naquilo. Entendeu? Então, Abranches, respondendo isso que você está falando, é importante você ter esse tipo de ação dentro da sua família. Os grandes congressos de psicologia hoje realizados no planeta apontam
para estudos aprofundados de uma crise que a humanidade, ou melhor, que a geração adolescente hoje, adolescente caminhando para a juventude, está vivendo, que é uma crise de transtorno de déficit de atenção. Provocado, sobretudo, pelo quê? Por essa fábrica de cretinos digitais. Esse é um título de um livro. Olha O só. cara escreveu. Fábrica de cretinos digitais promovida pelo excesso de telas na vida de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, de um jovem. Como fazer para que isso não cause esse impacto tão grande? Melhorar a qualidade da autopercepção. Olha, eu tenho aqui um livro muito interessante que é... Vou mostrar para você aqui, ó. O livro chama O Ciclo da Autossabotagem. Olha só o título, hein, gente? Sugestão de leitura. Excelente. O Ciclo da Autossabotagem foi escrita pelo psicólogo americano Stanley Rosner e a Patricia Herms. Porque repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer. Por quê? Muitas vezes por falta de atenção. Dá um exemplo interessante. Foi participar de um congresso em Toronto, no Canadá. Participou e ia voltar para os Estados Unidos. E estava na porta do hotel, saiu e ficou ali esperando chegar o táxi para ir para o aeroporto. E viu o porteiro do hotel, um senhor já de idade, que abria e fechava a porta do hotel para todos os clientes que entravam e saíam. E deixava uma frasezinha estimulante para as pessoas. Sorridente, tudo. Ele olhou e falou, puxa vida, como é que essa pessoa consegue fazer isso repetidas vezes com esse bom ânimo? Ele ficou encantado com aquele homem. Num determinado momento, de uma folga ali, o cara veio para conversar com ele. Pediu o táxi para ele, que é a função do cara. Pediu o táxi e chamou e ficou conversando. E quando o táxi estava chegando, falou assim, ó, não consigo entender esses motoristas. O porteiro. Eles vêm para cá, eu chamo, pegam o cara, levam para o aeroporto, chegam, deixam o cara, voltam para cá, pega outro, leva para o aeroporto e fazem isso um monte de vezes por dia. Eu não aguentaria. Olha só. Ele olhou e falou, entendi. Ele entrou no táxi e foi embora para o aeroporto. No caminho para o voo, ele ficou pensando assim, puxa vida, ele não, disse para mim que não aguentaria, mas é exatamente o que ele faz há décadas. Abrindo e fechando a porta do hotel para os clientes. Então ele pensou, o que será que faz alguém repetir comportamentos sem perceber? Esse senhor estava fazendo. Por que é mais fácil perceber que o outro está repetindo comportamentos e não eu? Ele perdeu a percepção, né, Abranches? Então, isso é ruim? Ele falou, não necessariamente. É muito comum eu guardar no meu inconsciente comportamentos repetitivos em cima dos quais eu não preciso ficar pensando o tempo inteiro. Do tipo assim, nossa, agora não posso conversar com você, Cláudio, que eu vou digerir agora. Acabei de almoçar. Não, a digestão é feita enquanto a gente conversa. A caminhada, eu não preciso pensar, vou caminhar com a perna direita, depois agora com a perna esquerda. É automático. O próprio sistema de funcionamento nosso automatiza determinados comportamentos para que eu me libere para outras funções. Mas tem certas funções psíquicas que eu não posso me liberar. Qual é o sentido qual é a proposta de um livro como esse, por exemplo? Traga para a razão, traga para a sua consciência aquilo que está adormecido nos seus movimentos repetitivos, não percebidos, para que você possa tomar conta melhor da sua vida e você possa gerir melhor os seus talentos, suas habilidades. Olha que nós estamos falando aqui de gente buscando emprego, Exato. de gente querendo encontrar o seu lugar no mercado de trabalho. É business coffee, gente. Então, estamos tomando café doco, conversando sobre coisa séria e que remete à questão psicológica. Então, aumentar a percepção de si mesmo faz parte de uma vida mental mais saudável. E sabe, você falando nisso, Abranches, é muito interessante porque as pessoas às vezes precisam também de estímulos, né? Você vê muita gente aí tendo processo de depressão ou mesmo desistindo de certos exercícios que fazem, porque por falta do estímulo. Às vezes você está também inserido dentro de um grupo que estimula, entendeu? Determinados tipos de comportamento, desde uma reunião ou até mesmo pensando na saúde de uma corrida. Hoje mesmo eu estava falando com o meu advogado e ele falou assim, hoje eu não vou correr. Aí o amigo dele falou, você vai sim.
Não, hoje eu não vou. Você vai, sim. Ah, então vamos. Você precisa, às vezes, de um pequeno estímulo para ir, porque isso que você falou da autossabotagem é importantíssimo, porque às vezes a gente tenta se auto-sabotar, hoje eu não vou, puta, tá meio frio. Você inconscientemente, puta, a cama tá boa aqui, eu tô com a minha esposa e tal. E até é engraçado, você passa por esse tipo de situação e você vai lembrando, você fala, peraí, mas se eu não tivesse dado o primeiro passo, talvez eu não estaria correndo aqui. E depois que você corre, você sente aquela sensação, né? Prazer, missão cumprida. Agora, entendeu? Tem um detalhe importante que precisamos agregar isso daí. Nós somos um pacote, um conjunto de estímulos que precisam caminhar juntos. Eu tenho amigos que gostam muito de correr. E se dedicam, criam grupos, um estimula o outro, sai cedinho, num fim de semana sai para participar de corridas numa cidade aqui, outra ali, e se sentem muito, muito felizes com isso. Outro dia, conversando com uma dessas pessoas, eu percebi que ela não estava muito feliz. Olha E eu só. perguntei o que houve. É que quando eu volto para casa e me encontro com a minha realidade, nem tudo na minha realidade está 100%. A corrida é uma parte muito legal, muito bacana. Mas eu ainda não consegui incorporar, introjetar na convivência com meu marido, na realidade da minha busca de um salário melhor para o meu trabalho. Eu não consegui incorporar ainda o mesmo prazer que eu tenho na corrida. Então eu fico pensando assim, nós não somos completos. A psicanálise aponta isso, né? Nós somos seres em falta. Nós precisamos de estímulo, precisamos de reconhecimento, precisamos de um carinho, precisamos de um acolhimento de alguém. E quando não vem, isso faz falta. Então, de que jeito que eu vou preencher? Eu tenho que aprender a lidar com isso, para que eu possa ser a melhor pessoa possível. E não é difícil, não. A ferramenta básica é essa autoestima bacana que a gente vai aprendendo. Esse livro fala muito disso. O ciclo da autossabotagem, vou mostrar a capa de novo, ó. Stanley Rosner, PhD. Ele estuda o ciclo de autodestruição das pessoas, né? Que afeta algumas pessoas nos seus relacionamentos. Se eu aprendo a lidar comigo mesmo, se eu aprendo a ser meu próprio amigo, tudo bem. Eu vou conviver melhor com os meus limites. Ora, se eu estou bem comigo mesmo e cometo um erro, qual é o problema de eu pedir desculpa? E se eu estou bem comigo mesmo e alguém gosta de mim, qual é o problema de ser amado por alguém? Maravilha, tem gente que não suporta ser gostada. Ela fala, você tem certeza que você gosta de mim? Não acredita, né? Não acredita. Por quê? Porque ela se sente inferior a essa possibilidade. Não. É essa leitura. É a isso que nós estamos te chamando a atenção aqui. Presta atenção nisso. Se for preciso, procure uma ajuda psicoterapêutica para que possa você ter caminhos para chegar lá. E o Teu caminho norte, é né? o do autoconhecimento. E Abrantes, sabe o que eu vejo? Vindo ao encontro disso que você falou aí, até a pessoa chegar em casa e não ter aquele prazer e tal. Eu acho que, assim, pelo menos na percepção que eu tenho, na experiência que a gente vê, até falando com vários empresários e diretores de empresa, a gente vê que a tomada de decisão é muito importante. Às vezes, vamos supor, ele tem lá o tempo dele de correr, daí ele volta para casa, mas tem alguma coisa errada ali. Ele precisa tomar uma decisão, às vezes, na vida dele, que é para ele arrumar a casa dele. E esse tipo de coisa, às vezes, as pessoas vão postergando. E vão, na verdade, a gente fala, né, jogando por baixo do tapete, que uma hora vai aflorar isso aí de uma forma até pior. Segundo Stanley Rosner, o postergar é uma forma de se auto-sabotar. Exato. Sério isso? E às vezes se torna uma bola de neve que as pessoas lá na frente vão, na verdade, resolver esse problema que, se ele resolvesse aqui agora, seria um problema pequeno. Só que tornou uma bola de neve, chega lá na frente a algo gigantesco. Business Coffee, posso passar para um momento ciência aqui, companheiro Cláudio? Vamos lá, Branches. Eu li uma pesquisa recente, muito interessante, durou 4 anos, foi feita por um grupo de cientistas vinculados à Organização Mundial da Saúde e que fez uma releitura do conceito de velhice. Acredita nisso? Olha que bacana. O que a gente entende hoje? Chegou aos 60 anos, você está na terceira idade. Nossa. Tá? Nunca, jamais. Pois é. Mudou muito isso a partir de uma ressignificação da própria utilização do tempo.
Hoje, pessoas chegam aos 80 anos em alta produtividade. Se deixarem, né? Uhum. Mas essa pesquisa apontou assim: quais são os novos nomes do negócio? Veja que interessante. A partir de 34 anos de idade, a pessoa começa a ter alguns processos de diminuição da produção de sais minerais, proteínas do corpo que vão sendo produzidas naturalmente pelo próprio metabolismo do corpo, mas que não significa que ela envelhece. Não. Dos 34 aos 60 anos, os cientistas propuseram um novo termo para definir isso daí. Quando você está lá na atividade física, 34 anos é jovem demais, né? Puxa vida, até os 60. Dos 34 aos 60, eles deram o nome de maturidade alta. O corpo está plenamente ativo e produzindo resultados interessantes. Psíquicos, físicos, saudáveis. Dos 60 até os 78 anos de idade, esse ciclo de pequenos esquecimentos, cansaços, dores que começam a aparecer sem que você imaginava que pudesse chegar, começa a vir. Dos 60 aos 78, eles passaram a chamar de maturidade tardia. Uhum. E a partir de 78 anos, segundo essa pesquisa feita com 4.000 pessoas, aí sim a pessoa pode dizer que entrou num ciclo do envelhecimento, em que o corpo começa a trazer maiores dificuldades. Gente, um carro antigo, a gente sabe que precisa de manutenção, trocar pneu, trocar amortecedor, a gente sabe que é assim. O corpo físico, nessa combinação corpo-mente, também traz esses impactos a partir dos 78. Eu publiquei esse negócio aí. Deu o que falar. Lá, Carlos Abranches Oficial no Instagram, me segue lá pra gente poder ir conversando por lá também. Deixa eu dar o meu jabá aqui também ou não, Abranches? Mas deixa eu falar um negócio aqui. Você vai dar o seu aí, rapaz. Quer ver, ó? A maioria olhou e falou: puxa, eu não sabia que eu já tô com 80 e eu me sinto plenamente jovem. E eu escrevi lá: parabéns pela sua qualidade de vida. Mas algumas pessoas disseram assim: para de falar de coisa que incomoda. Que bobagem tratar desse tipo de assunto. Olha só. Aí eu olhei e falei assim: puxa vida, se o assunto agradou a milhares de pessoas, mas algumas disseram, e se incomodaram, é sinal de que esse tema está incomodando a essas pessoas. E não causado por ter sido levantado por mim, por exemplo, numa reflexão, numa pesquisa que foi feita agora. Abranches, isso... Olha que interessante a gente olhar e falar como que lidar com a autoimagem, a identidade pessoal, afeta a nossa autopercepção no mundo. Qual é o lugar que eu ocupo no mundo? Qual é o lugar que você ocupa no mundo? Como eu posso me dizer se eu sou isso ou sou aquilo? A partir do quê? De uma autopercepção. Por isso que é muito importante olharmos para nós, para vermos como nós estamos usando o nosso tempo, a qualidade das nossas horas, a qualidade do nosso afeto. Eu tenho declarado meu amor a alguém? Eu tenho tido uma conexão com o Criador, com a natureza, com o meio ambiente? Olha quanta coisa importante para a gente pensar. Branches, falando nisso aí, a gente vem aí, assim, acho que aflorar que a gente tem que trabalhar o intelecto, né? Você concorda que essa percepção até que você falou aí da imagem e tudo, se você tiver com a sua cabecinha ali bem trabalhada, com estudo, lógico, e sabedoria, você concorda comigo que você passa por isso de forma saudável? Eu vou propor até, talvez, um complemento à palavra que você usou. Aprimorar o intelecto. Eu quero colocar mais coisa nessa lenha aí. Além do intelecto, também a espiritualidade. Exatamente. Também o sentimento. As conexões sutis da transcendência. Não dá para ficar só no mundo em que a gente vive. Ele está muito precário, gente. Eu preciso abrir espaço mental e espiritual para eu poder fazer as minhas conexões sutis. E isso vai trazer bem-estar, equilíbrio, serenidade, ponderação para eu tocar as horas do meu dia. E qual que é o seu jabá? Fala do seu jabá aí. O que é isso aí? Não. Eu ia falar aqui, ó. Doco Café, hein? Ah, sim, ó. Isso aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, sob o aroma da Doco Coffee Experience, porque é muito interessante. Eu tenho tomado esse café assim, é de uma delicadeza, né, de uma suavidade, né, a gente tem um gosto bem diferente. Isso alegra a nossa capacidade, a nossa necessidade de batermos papos elevados, trazendo sempre a ciência,
trazendo sempre a psicologia, trazendo sempre a qualidade de uma comunicação melhor nossa com o mundo, a partir de uma comunicação melhor nossa com a gente mesmo. Se eu estou bem comigo, o mundo muda porque eu quero que isso aconteça. E as coisas vão fluindo, né, Vão fluindo. o Abranches? Isso é muito importante, até para você tomar decisões, fazer novos negócios, ter uma qualidade de vida boa, ter assim uma relação com a sua família boa. Vem tudo ao encontro disso que a gente tem falado, né? Então é importantíssimo. Né? E para enfrentar as tempestades, as calamidades, a gente sofre profundamente ao ver quanto que uma população, parte da população brasileira está lá vivendo uma tragédia, uma calamidade no sul do país, com as águas que não baixam. Não tem vazão suficiente. Aí eu comparo com o meu estado de Minas Gerais, com o Brumadinho, em que estourou lá a empresa, a água veio e matou centenas de pessoas. Parecido com o sul, só que é diferente. No sul é diferente. A temperatura baixou de tal maneira que hoje tem cidades com 2 graus e com água até o pescoço. Exato. E a coisa não tem vazão. Então você vê que são características de um drama coletivo muito grave. Isso mexe com a gente. Assim como as crianças que morrem de fome na África mexem com a gente. Assim como as bombas que caem nas casas dos ucranianos mexem com a gente. Lá a guerra Israel-Hamas, o planeta está doente. Nós não podemos adoecer com ele. Com certeza não. Nós precisamos ter ferramentas positivas de equilíbrio interior para ter o que oferecer para as pessoas. Acho que esse é o nosso propósito aqui no Business Coffee, né? Com certeza. Mandar um recado positivo, um recado que nos engrandeça, que faça você ser feliz depois que acabar, com sugestões boas de livros para as pessoas comprarem, lerem, para sair um pouco do trivial de uma rede social, de um aplicativo que fica gerando coisa de 15 em 15 segundos que ninguém aguenta mais. Passa rápido porque é coisa superficial, né, Abranches? A gente vê que é superficial. Vamos mergulhar, né? Sair um pouco do superficial, né? E a gente vê que as pessoas, na verdade, tiraram esse hábito de ler livros, né? E às vezes até pega o livro fisicamente, entendeu? E sente o livro. Vê o que aquilo está agregando para você e pega a parte boa. Para quê? Para você aplicar na sua vida. Companheiro, me dá tua mão aqui, ó. Você... Eu tô aproveitando aqui, sabe por quê, gente? Porque esse cara toda hora tá indo viajar com a família, nos Estados Unidos, tudo. Então tem que aproveitar quando está por aqui, a gente vem, registra o nosso bate-papo. Exato. Sai melhor do que quando começou. Com certeza. E a gente quer deixar esse recado para você que está nos acompanhando, que você também possa se sentir feliz, sabendo que existe solução para as dores que a gente passa, existem alternativas para a gente poder sair melhor das situações difíceis que a gente está passando dentro de casa, nas nossas convivências, no contexto corporativo, empresarial. Está aí o especialista para nos ajudar a entender. No contexto da comunicação melhor que a gente pode ter, está aqui eu para poder falar um pouco a respeito disso também. Então nós vamos continuar. É isso aí, Abranches. Nosso tempo acaba e a gente não termina. É isso aí. Mas foi bom o bate-papo, né, Abranches? Como sempre, né? Muito bom. Sempre aqui teremos mais convidados para os próximos episódios aqui do nosso podcast Business Coffee. Coffee. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, hein?